Você acha que uma boa cerveja requer um rigoroso controle das rampas de temperatura durante a mosturação? Fala, cervejeiros, tudo bom com vocês? Então esse é o assunto do nosso quadro Verdade ou Mito de hoje. Você acha que para uma cerveja ser boa, ela precisa ter um rigoroso controle das rampas de temperatura? O que vocês acham? Será que isso é verdade ou é um mito? É um mito, pessoal. Realmente é um mito. Precisa sim ter uma boa mosturação, para ter uma boa conversão dos amidos em açúcares menores, para a gente ter uma boa fermentação, chegar no perfil de corpo e teor alcoólico e tudo mais que a gente quer na nossa cerveja. Precisa fazer a mosturação bem feita? Precisa. Mas muito cervejeiro tem uma visão errada disso. Uma visão que seria um pouco confusa, de achar que para uma cerveja ser boa, precisa ter um controle rigoroso durante a mosturação. Isso tanto em termos de faixa de temperatura ali, também com relação ao número de rampas. Tem cervejeiro que acredita que uma cerveja para ser boa tem que ter 4 rampas de temperatura. Ele vai ter rampa a 40 graus, a 50 graus, a 60, 70, mash out, usa todas as rampas. Quando aprende, quando entende um pouquinho sobre o processo, vê ali como que funciona a mosturação, aprende quais são as enzimas que atuam durante o processo de mosturação, o cervejeiro logo pensa, bom, eu quero que a minha cerveja seja muito boa, então eu vou utilizar todas as rampas. E o fato é que não precisa, tá? Não precisa, basicamente, com os maltes que a gente tem hoje, que são muito modificados, lá na maltaria ele já vem muito bem preparado para a gente conduzir o nosso processo de mosturação e conversão do amido em açúcares menores. Basicamente, a gente precisa, em grande parte, de uma faixa de temperatura. Uma infusão simples resolve o nosso caso em quase todos os estilos de cerveja. Se o corpo é um pouco maior, a gente bota uma temperatura um pouco maior, corpo menor, temperatura um pouco menor, mas sempre ali, ou se for um corpo médio, na faixa de 67 graus, uma rampa só, depois sobe para o mash out. Muita gente nem faz mash out, eu recomendo, mas tem algumas pessoas que nem fazem mash out. Então, basicamente é isso. Se for fazer uma cerveja de trigo, ou que tem muitos açúcares não fermentáveis, pode fazer uma rampa ali na faixa dos 50 graus, e só, não precisa muita coisa, tá? Muita gente investe pesado em ter equipamento, em ter controle. O que é um controle rigoroso? Você tem controle de temperatura, você mantém aquela temperatura, liga uma bombinha que de repente está recirculando, aquece uma resistência, beleza. Tem uma panela elétrica, tem um sistema que, em tese, não é para ser melhor, mais eficiente, é para ser mais tranquilo, mais suave, você conseguir fazer a sua cerveja ali sem tanta preocupação. Mas acreditem ou não, tem muito cervejeiro, por exemplo, que faz o quê? Ele pega a cerveja, arreia o malte, está na temperatura ali mais ou menos que ele já precisa, homogeniza bem, vai mexer o mosto ali para homogeneizar bem. Vamos dizer que ele tem uma rampa aí na casa de 67 graus, tá? O foco é 67 graus. Ele sobe um pouquinho, ele chega a 68, 68,5, ele fecha a tampa da panela, isola, de repente até cobertor, tem uns cervejeiros que usam, fica alguma dica aí para vocês. Ele isola aquilo ali e não mexe mais. Passou uma hora, claro que você vai ter que conhecer o seu perfil de equipamento, tá? Você vai ter que testar isso, ver quanto que cai a temperatura e tal, mas passou uma hora, o mosto dele está lá a 66 graus ou 65 graus. Então durante uma hora ficou ali de 68 até 66 ou 65. Média basicamente 67 graus, que era a rampa de temperatura que ele queria. Então não precisa ficar vendo sempre se está 67. O que acontece é que muita gente não, eu preciso deixar em 67. Aí ele vai ali, homogeniza, como que faz o cervejeiro que tem que controlar a rampa. Mesmo que tenha que fazer uma infusão simples. Ele coloca 67 graus, homogeneizou, mexeu, bota o termômetro, 67, perfeito, desligou o fogo, tampou a panela, saiu aqui, será que tá? Abre a panela, mede de novo, 67, fecha. Vai para o lado, olha mais uma coisa, o que eu tenho para fazer aqui no sistema, no processo, abre a panela, mede de novo, opa, já está em 66, ligar o fogo, aquece mais um pouquinho, fecha e passa durante a 1 hora de conversão com essa tensão, tentando deixar sempre a 67 graus. Não precisa. A melhor coisa que você pode fazer é deixar ele parado, o mosto vai ficar ali, durante a mosturação aquela temperatura se mantém, principalmente se tiver uma boa panela, que tiver um isolamento legal, vai ficar bem ali, tá? Deixa parado, não precisa se preocupar. Ah, recirculação, tem que fazer. Pode fazer recirculação contínua, precisa fazer, se for fundo falso, se tiver com fogo ligado, é obrigado a estar fazendo, para não caramelizar e tal. Mas não é obrigado a fazer, tá? Pode deixar para fazer a recirculação só depois que terminar a mosturação. Então não precisa se preocupar com esse controle rigoroso. Claro, se você for fazer uma cerveja, em vez de 67 graus,
você perde muita temperatura, você larga ela ali a 68, deixa 1 hora parada, quando vai pegar está em 60, então de fato você perdeu muita temperatura, o seu sistema perde muito calor, isso não é legal, e você vai ter que ter um controle melhor, tá? Porque daí uma cerveja que teve essa mosturação com essa queda vai ser bem diferente do que uma cerveja que se ficasse a 67 graus, tá? As enzimas são bem específicas com relação à faixa de temperatura, principalmente por questão da atividade. Por exemplo, se você fizer uma cerveja a 67 graus, tem um resultado, a 69 tem outro, a 64 tem outro, tá? Então varia bastante, tem que ver o que você quer, principalmente aí com relação ao corpo da sua cerveja. Você pode abaixar um pouquinho mais ou subir um pouquinho mais também. Mas fica a dica, testa, vê como é que é a sua perda de temperatura, talvez 1 ou 2 mexidas aí durante o período de 1 hora, que é o mais comum para mosturação, vai ser suficiente para você manter a sua faixa de temperatura. Então não precisa ter um controle rigoroso, mas você pode ter um controle mais ou menos, não precisa se preocupar tanto com isso, e mexer menos, abrir menos, medir a temperatura ali menos vezes, acaba sendo mais eficiente para você manter aquela temperatura e ter uma boa mosturação. Ok? Espero que tenham gostado da sacada de hoje. A gente se vê amanhã com mais uma sacada aqui para vocês. Tchau, tchau!